Senhor, queridos. Uma boa noite para todos os irmãos. Uma boa noite para os irmãos que também estão ali nos vendo através do culto online, né? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 até o 22, amém? Eu terminei sábado com esse versículo, né, com esse texto bíblico, e eu quero iniciar nessa noite com esse texto bíblico também. E eu queria na RA, na Revista e Atualizada, só esse aí na RA, tá? Os outros nós vamos ainda trabalhar na NVI, né? Ainda continuando esse mês falando sobre o nosso tema, né, fé, né? E o texto base lá é o Hebreus 11:6, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E dentro desse contexto de fé, eu quero levar mais um pouquinho o teu coração a viver pela fé, né, e agradar ao Senhor, diante do que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Então Romanos capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, ó: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, que alegria nessa noite é estarmos na casa do Senhor. Pai, primeiramente nós queríamos mesmo entregar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Ah, meu Deus, quantas maravilhas, quantos milagres, quantas transformações o Senhor tem feito em nossa vida e também em nossa família. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos colocado em um bom caminho, Pai. E nós queríamos, antes de tudo, exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Agora, nesse momento, Senhor, nós queremos nos aquietar o nosso coração, para que o Senhor venha falar com Ele. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor toda a sabedoria que vem do alto, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que nós possamos nessa noite absorver o recado do Senhor, entender a mensagem do Senhor. Pai, usa a minha vida, através do Teu Espírito Santo, de uma maneira muito simples, como o Senhor é simples, a ponto até de uma criança muito pequena conseguir entender o recado do Senhor. Traduza as palavras que saem da minha boca de uma maneira muito íntima e particular ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai, para que eles entendam nesta noite com clareza o recado do Senhor e possam viver ainda mais pela fé, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Senhor, eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é merecedor de toda essa honra e de toda essa glória, reconhecendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer, Pai. Aqui, Senhor, eu sou um ramo de uma videira verdadeira, eu sou um barro nas mãos de um oleiro poderoso, eu sou uma criatura nas mãos de um Criador. Então, Senhor, do Teu jeito e da Tua maneira, usa-me como o Senhor quiser e como o Senhor bem entender, Pai. Eis-me aqui, Deus. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Esse texto, ele é tremendo, né? Esse texto de Romanos, na verdade, ele é um texto muito, muito forte, né? Ele é um texto muito tremendo. Mas antes de nós entrarmos, na verdade, dentro desse texto que eu acabei de ler, de Romanos 4, eu gostaria de voltar um pouquinho nessa história, porque essa história, ela nos fala algumas coisas,
que eu creio que cada um de nós precisamos entender nessa noite para vivermos mesmo essa fé que o Senhor espera de cada um de nós, amém? Então eu gostaria de voltar lá em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, que é onde tudo isso começa, né? E ele fala assim, ó, lá em Gênesis 12, 6 ao 7, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra, ou para a sua descendência darei essa terra. E Abraão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então, quando nós pegamos esse texto aqui, nesse determinado momento desse texto, Deus, ele lança uma promessa sobre Abrão. E ele diz assim, a sua descendência. Então Deus promete para Abrão uma descendência. Deus libera uma palavra sobre aquele homem, dizendo àquele homem uma descendência, declarando sobre a vida daquele homem uma descendência. Porém, queridos, a partir dessa palavra que foi liberada sobre esse homem, gerou dentro dele uma esperança, diga esperança, isso, gerou dentro dele uma esperança, porém ele não exerceu fé. Entenda o que eu quero começar a dizer nessa noite. Deus coloca uma palavra sobre ele e gera dentro dele uma esperança. Porém, esse homem, Abrão, ele não exerceu fé. E por que não exerceu fé? Porque fica claro, alguns textos adiante, isso, né? Agora vamos lá comigo, lá em Gênesis 15 agora. Gênesis 15, do 1 até o 6, né? Ele diz assim, ó. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui, queridos, mais uma vez, Deus não só, mais uma vez afirma a Abrão a promessa que ele havia liberado sobre ele, como não só leva ele para fora e mostra para ele uma visão e tenta ampliar a visão de Abrão. Ou seja, Deus fala para ele, sai dessa tenda que você está, sai desse lugar que você está, e que eu quero que você olhe para o céu e você tente contar as estrelas, assim será a tua descendência. Porque muitas vezes é nesse lugar que eu e você também nos encontramos, numa tenda. E Deus tenta nos tirar para fora dessa tenda com o propósito de ampliar a nossa visão, para que eu e você possamos enxergar o que é que Ele está nos prometendo, porque Ele havia lançado sobre aquele homem uma promessa. Porém, até aqui, mais uma vez eu afirmo a você, Abrão ainda estava esperando no Senhor, mas ele ainda não exercia a sua fé. Ele só estava esperando no Senhor. Havia sim uma esperança, né? Mas sem exercer a sua fé. E agora eu quero ir um pouquinho mais adiante. Agora eu quero ir lá no Gênesis 17, do 17 ao 19.
Muita coisa aconteceu dentro disso daí, mas o meu tempo não permite eu entrar em tudo isso. Então, eu estou abreviando algumas coisas aqui para eu chegar onde eu preciso chegar. Então, lá em Gênesis agora, o 17 até o 19, ele diz assim, ó. Abraão, agora já Abraão, prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. E então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Agora, escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Esperança não alcança nada. Diga assim: a esperança não alcança nada. O que alcança, diga assim, o que alcança, chama-se fé. E é isso que eu e você precisamos começar nessa noite a entender. A esperança, ela é uma virtude. Até a própria Bíblia diz que o Senhor, o que vai sobrar vai ser a fé, a esperança e o amor. Então ela é uma virtude. Só que escute bem o que eu vou dizer para você. A esperança usada da forma errada, ela pode se tornar a maior inimiga da sua fé. A esperança usada da maneira errada, ela pode ser a maior inimiga da sua fé. E por que ela pode ser a maior inimiga da sua fé? Porque a esperança, ela vai te levar a aguardar um futuro. Diga futuro. Esperança tem a ver com, mas a fé não. A fé tem a ver com presente. A fé tem a ver com o presente. A fé vai levar você a viver o seu milagre hoje e agora. E talvez esse foi um dos desafios que esse homem enfrentou, porque Deus lançou uma promessa sobre ele, e ele encheu o coração dele de esperança. E ele estava esperando e esperando e esperando no Senhor, mas a fé não foi ativada. E uma esperança sem uma fé ativada só é uma esperança. E talvez você esteja aqui nessa noite esperando coisas do Senhor. Só que a esperança sem a fé, ela não alcança nada. Aliás, a esperança e a fé são coisas extremamente distintas. Como eu disse, a esperança tem a ver com um futuro. A fé não, a fé tem a ver com o presente, com agora, com o que vai acontecer hoje. Por exemplo, eu poderia até te dar um exemplo aqui, antes de entrar onde eu quero. Quantos creem que Jesus vai voltar para nos buscar? Quantos creem que Jesus voltará para nos buscar aqui? Isso é uma esperança, não é? Agora, se você tiver esperança ou não, Jesus vai voltar ou não vai voltar para buscar? Vai, querido. Vai, então é isso que eu quero que você entenda. A esperança é algo para o futuro. Agora a fé não, a fé é algo para o presente. E a minha pergunta para você é: o que você está esperando? E quando nós olhamos para esse texto que eu li de Romanos 4, eu não consigo enxergar isso em Gênesis. Desde o 12 ali até o 17, não é isso que eu enxergo. Porque ali em Romanos capítulo 4, ele está falando de um homem que lutou contra a própria esperança e creu em Deus. E por isso ele recebeu de Deus a sua promessa, que era um filho. Nós já estamos falando de um outro Abraão ali. E na verdade nós estamos falando sim de um outro Abraão. Já não era mais Abraão mesmo. Era um outro homem. E eu quero nessa noite levar você a refletir exatamente o que foi que aconteceu com esse homem. O que foi que aconteceu com esse homem para ele viver o que aconteceu em Romanos capítulo 4? Sendo que esse homem, ele viveu por tanto tempo uma esperança e não uma fé.
E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Escute. A primeira coisa que Deus fez na vida de Abrão, e a primeira coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida, Deus mudou a mente de Abraão. Diga, Deus mudou a mente de Abraão. Isso. E adivinha o que Deus quer fazer comigo e com você? A mesma coisa, querido. Deus precisa mudar a minha mente e a sua mente. Olha o que Romanos 12, 2 diz. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, olha a profundidade do que eu estou te dizendo nessa noite. Para você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, o que tem que acontecer na sua vida, querido? Sua mente tem que ser transformada, sua mente tem que ser renovada. E esse é o meu desafio, e esse é o teu desafio. Ter uma mente transformada, ter uma mente renovada. Olha que interessante, olha o que Oséias capítulo 4 versículo 6 fala. Eu quero ler 2 textos bíblicos aqui, para usar como uma base para nós. Oséias 4:6, você conhece esse texto? Ele diz assim, ó: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, querido. O povo de Deus só é destruído por falta de conhecimento. Agora, olha o que João 8,32 também diz. Outro texto muito conhecido. E conhecerão a verdade, e a verdade... Meu irmão, escute bem. A minha mente e a sua mente serão renovadas quando eu e você começarmos a encher a minha e a sua mente com o que, querido? Diga a palavra de Deus. Diga promessas de Deus. É isso que renova a minha mente, é isso que transforma a minha mente e a sua mente. Não é YouTube, não é Instagram, não é isso aí, meu irmão. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus que renova a minha mente e renova a sua mente. E enquanto você não começar a entrar, a se aprofundar dentro disso, a sua mente não será renovada. Muitas vezes Satanás vem diante de mim e de você e nos acusa, e nós nem sequer sabemos um versículo bíblico para dar na cara do diabo. Por que nós sofremos? Porque nós temos preguiça de ler a Bíblia. Porque nós temos preguiça de ler a Bíblia. Nós temos facilidade de entrar no celular e ficar vendo rede social. Isso aí, todos têm facilidade. Amam, aliás. É o que mais cresce nesse mundo. São as redes sociais, é o TikTok, é o Instagram e mais outras coisas aí. Isso explode no mundo. Agora, abrir a sua Bíblia e se encher da palavra de Deus, não, isso é muito desafiador para mim. Só que escute. O que muda a sua mente e o que renova a sua mente é o quanto você enche ela da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só sou liberto através da palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus que me liberta. É a palavra de Deus que me transforma. As coisas param de me prender porque eu começo a conhecer a Bíblia. E enquanto eu não conhecer a Bíblia, não adianta. Quantas pessoas estão padecendo e sofrendo nessa terra por não conhecerem as promessas de Deus? Aliás, eu poderia até usar um exemplo aqui, né? Que eu já falei sobre esse exemplo lá atrás, mas eu acho que encaixa muito bem aqui. Sobre aquela história, né? Daquela senhora que trabalhou numa casa de família por muitos anos. E ela serviu aquela família por muitos anos. E aquela senhora que ela serviu por muitos anos era uma mulher muito rica e tinha muito dinheiro e muitas posses. E aquela mulher, quando ela morreu, antes dela falecer, ela deu um papel para aquela serva dela.
E aquela mulher, para honrar aquela patroa que ela tinha, ela pegou aquele papel e mandou fazer um quadro. E pendurou na casa dela, em memória daquela mulher que ela trabalhou. E por muito tempo aquele quadro ficou pendurado na parede daquela casa. E uma certa vez, na casa dela, ela recebeu a visita de uma pessoa. E aquela pessoa que foi visitar ela era um advogado. E aquele advogado, conversando com ela, viu aquele papel na parede. E ele disse para ela: o que significa esse quadro na parede? E ela disse: esse quadro na parede foi uma mulher que eu trabalhei muitos anos da minha vida. E depois que ela morreu, ela me presenteou com essa carta, e eu não sei ler, né? Eu não entendo, e aí eu quis fazer uma homenagem para ela, e eu coloquei num quadro e pendurei aqui na parede dessa casa. E aquele rapaz falou assim: eu posso levar esse quadro comigo? Para eu dar uma examinada nele? Ela disse: pode. E ele levou e examinou, querido. Aquele quadrinho que estava pendurado na parede há muitos anos, nada mais era do que o testamento daquela mulher, que ela estava deixando toda a herança dela para aquela serva. Ela conhecia? Talvez ela passou uma vida de privações, uma vida de muitas e muitas privações, e ela é herdeira de milhões e de milhões. E talvez eu e você estamos passando uma vida de lutas, de frustrações e de problemas, e nós não vamos atrás das promessas de Deus para nós, que é a herança que Deus tem para nós, que é o testamento que Deus deixou para nós, chamado Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. O quanto você tem lido da Bíblia, o quanto você tem comido da Bíblia, o quanto você tem se enchido da Bíblia, o quanto, meu irmão. É isso que vai renovar a minha mente e a sua mente. Então Deus, Ele precisou fazer o quê? Ele precisou mudar, renovar a mente de Abraão. Ele precisou levar Abraão a um outro lugar, porque senão não aconteceria. Agora, veja o que está escrito lá em Marcos 11, 24, querido. Marcos 11, 24. Nós lemos também esse texto há poucos dias atrás. Olha o que ele está dizendo, e preste atenção na profundidade desse versículo. Ele está dizendo assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês... Está escrito o que ali, irmãos? Algumas coisas que vocês... É isso que está escrito ali? Não, diga assim, está escrito tudo. Tudo é o que, meu irmão? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Ele está dizendo: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá, ou e assim lhes acontecerá. Veja, querido, preste bem atenção. Creiam que já o receberam, isso é fé. Isso é fé. Se tivesse escrito assim, ó, creiam que vão receber um dia, isso é esperança. Olha a diferença do que eu quero dizer para você, porque muitos de nós estamos vivendo de esperança, e Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu quero que você viva de fé e não de esperança. Então não está escrito ali, ó, tudo que vocês pedirem, um dia vocês receberão. Tudo que vocês pedirem, talvez vocês receberão. Tudo que vocês pedirem, uma hora receberão. Não, ele está dizendo que tudo que você pedir, você já o recebeu. O que é isso, meu irmão? Significa que você pediu e já recebeu. Ou seja, o que você tem pedido para Deus? Agora, pastor, mas eu orei hoje, eu pedi para Deus e eu não recebi. É aí que está. Será que você está agindo por fé, ou será que você está numa esperança? Não, eu estou esperando. Eu vou esperar, assim como Abraão. Foram 25 anos para se concretizar aquilo ali. Ele estava esperando. O Senhor falou que ia me dar um filho. O Senhor falou que ia me dar um filho. O Senhor falou que ia me dar um filho. O Senhor não me deu. Aí eu fui, fiz uma besteira, me deitei com uma concubina. Eu fiz um monte de coisa, mas eu esperava o filho. E o que eu quero que você entenda nessa noite, querido, é que quando você crê no mundo espiritual,
você traz para a existência no mundo natural. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é profundo. Quando você ora no mundo espiritual, e você crê naquilo que você orou no mundo espiritual, você precisa tirar aquilo do mundo espiritual e trazer ele para o mundo físico, materializar aquilo no mundo físico. E acredite, isso se materializa, querido. Esse é o meu desafio, o seu desafio. Nós, há muitos anos atrás, eu ouvi um pastor ministrando, e eu também já acredito que eu já falei, mas o Espírito Santo me lembrou desse exemplo aqui. Há muitos anos atrás, nós ouvimos uma ministração de um pastor, e aquela ministração daquele pastor, ela mexeu comigo, porque faz muito tempo mesmo, né? Porque o carro é dos antigos, então você vai entender porque faz muito tempo. Aquele homem, ele tinha um Fusca. Aquele pastor, ele tinha um Fusca. E ele orou a Deus tomando posse dessa palavra. E ele orou a Deus pedindo um Monza. Naquela época era um Monza, os mais tops lá. Antes do Tubarão, Classic, né? Acho que era Classic, ele falou Classic, eu acho. E ele orou a Deus e ele falou: Deus, eu quero esse carro. E eu determino esse carro no mundo espiritual e eu trago esse carro à existência no mundo físico. E aí, queridos, é muito interessante, porque ele começou a chegar nos lugares, e ele estacionava o Fusca dele, e ele chamava os irmãos e falava assim: gostou, irmão? Bonito, né? Meu Monza é top, esse aqui é demais, né? E aí ele ia para um outro lugar, e ele chamava outro irmão e falava: gostou do meu carrão? Isso é, cara, direção hidráulica, isso aqui é que é carro, cara. Isso aqui é maravilhoso, você precisa ter um desse, você precisa pedir para Deus te dar um desse. Mas ele continuava tendo o quê, meu irmão? E ele chegava para estacionar, ele não queria vagas pequenas, tinha que caber o Monza, não Fusca, era o Monza, porque a vaga era para o Monza. E muitas pessoas talvez olhavam para aquele cara e riam dele, falavam: meu Deus, que é louco da cabeça. Mas acredite, queridos, em pouco tempo, um irmão da igreja chegou para ele e falou assim para ele: eu estava orando a Deus, e Deus mandou eu presentear você com um Monza. E o Monza era na cor e no modelo exatamente que ele falava todos os dias daquele carro. Entende, querido? Parece loucura, mas não é. Parece loucura, mas não é. E eu e você precisamos entender isso. Quando eu creio no mundo espiritual e eu exerço fé, eu trago para o mundo material. Deus prometeu para Abraão um filho, e ele não teve fé o suficiente, ele não creu, ele não exerceu fé o suficiente para aquele menino ter nascido naquela hora que ele recebeu aquela promessa. Ele teve uma esperança, como eu e você temos. Quanta esperança nós temos aqui. Ai, um dia minha família vai mudar. Ai, um dia as coisas vão acontecer. Mas eu estou dizendo para você nessa noite, que Deus está dizendo para você, que se você quiser hoje, muda. Agora, muda. Não tem a ver com amanhã, tem a ver com agora. E depende de mim e de você. Agora, a minha mente e a sua mente tem que ser renovada. Porque se ela não for renovada, nós vamos continuar vivendo isso que nós estamos vivendo o tempo todo. Nós vamos continuar vivendo aquilo que nós vivemos o tempo todo. Abraão, quando ele creu em Deus, ele exerceu fé, ele recebeu o seu milagre. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê em Deus e exercer fé, você também receberá o seu milagre. Mas para isso você precisa crer e exercer a sua fé. Agora, uma outra coisa que Deus também tratou na vida de Abrão, e aqui eu acho muito interessante isso. Volta lá comigo, lá em Gênesis 17:5, por favor. Ele diz assim, ó. Gênesis 17,
5, né? Isso. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Agora vamos para o 17 mesmo, o 15 e o 16. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Ou seja, Deus mudou a fala de Abraão. Diga assim: Deus mudou a fala de Abraão. Meu irmão, presta bem atenção. Se você quer viver milagres na sua vida, você precisa mudar a sua fala. O que Deus fez? Deus pegou um homem que chamava Abrão, e Deus colocou um nome nele diferente. Agora o seu nome é pai de multidões. E Deus pegou a Sarai, que era princesa, e Deus falou para ela assim: agora você vai ser mãe de multidões. E enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu pensava sobre isso. Agora imagina você, presta bem atenção, vai aí nessa onda que eu quero que você vá comigo aí. Imagina Sara e Abraão dentro de casa. A Sara chama Abraão: pai de multidões, aonde que você está? E o Abraão responde de lá: mãe de multidões, eu estou aqui. Pai de multidões, você está indo para onde? Ô mãe de multidões, eu estou indo para lá. E eu fico imaginando os vizinhos do lado, olhando essa conversa, e pensando assim: Jesus, tem que chamar o manicômio mesmo, que os dois velhos aqui endoidou de vez. Dá uma olhada, com 100 anos de idade, o chamando de pai de multidão, mãe de multidão. Meu irmão, presta bem atenção. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer mudar a minha fala e a sua fala. O que a sua boca tem falado, do que tem saído de dentro da sua boca, meu irmão. Se Deus colocou para Abraão: a partir de hoje você não se chamará mais Abrão, o seu nome será pai de multidões. O que Deus quer que você fale nessa noite? Sabe, querido, escute bem. O que você tem declarado com a sua boca? A minha família é um fracasso. A minha mulher é isso, o meu marido é isso, os meus filhos são isso, o meu emprego é isso, a cidade que eu moro é isso, o país que eu moro é isso, o estado que eu vivo é isso. Você está declarando isso. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para fazer nada, eu não sirvo para pregar palavra, eu não sirvo para ganhar vidas, eu não sirvo para ir para a igreja, eu não sou ninguém, eu não sirvo mesmo para nada. Preste atenção no que tem saído da sua boca, porque nessa noite Deus quer mudar a sua fala. Deus quer mudar, querido. Deus quer que você declare palavras de afirmação. A minha mulher é uma bênção, ela é uma mulher de Deus. O meu marido é uma bênção, ele é um homem de Deus. Os meus filhos servirão o Senhor, todos eles serão homens e mulheres de Deus na casa de Deus, e eles vão ganhar almas e almas para Jesus. O meu emprego é um sucesso, e eu serei presidente na empresa que eu trabalho. A minha empresa, ela será a maior empresa desse país. Comece a usar e declarar palavras de afirmação sobre a sua vida. O que você tem usado a sua boca para declarar? O que tem saído de dentro da sua boca, meu irmão? Deus nessa noite quer mudar o que nós estamos falando. Irmãos, tem pessoas que você senta para conversar, Isso, continua assim. Continua assim, você vai ver onde você vai parar no... já não tem mais o que fazer, não tem, não, mas vai fazer o quê? Olha, vamos lá em Tiago, eu quero ver Tiago, vamos lá, Tiago capítulo 3, versículo 4 e 5.
Eu nem fiquei louco ainda, ó, dá tempo ainda. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Diga assim, semelhantemente. Próximo versículo. Como que ele começa lá? Não, agora eu quero que você fale forte. Semelhantemente. Isso. Semelhantemente a língua. Diga, a minha língua. Semelhantemente a um leme de um navio. Há um leme de um navio, que é um negocinho pequeno, que leva o navio para onde ele quer. Semelhantemente é a minha e a sua língua. Ele fala assim, ó, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Querido, a sua língua é o leme da sua vida. O que você fala vai acontecer na sua vida. Eu vou me separar. Parabéns, porque você está caminhando para uma separação. Em breve vai acontecer, porque você está declarando. A minha vida é um fracasso. Parabéns, você está caminhando para o fracasso. Não tenha pressa, mas logo chega lá. E você vai ser um grande fracassado. Aí você comemora a hora que você chegar nesse lugar. Meu irmão, o que você tem declarado? O que tem saído da sua boca? Para o que você tem usado a sua língua? O meu salário é uma porcaria. Isso, continua declarando isso. Vai declarando isso. Porque ele vai defasar ainda mais e vai se tornar uma porcaria ainda maior. Porque meus filhos não prestam, porque não vai dar em nada, porque isso e aquilo. Porque o meu marido jamais vai se converter. O que você disse? Jamais vai se converter. Então, é isso que você está dizendo, é o que vai acontecer na tua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos pensar nisso, querido. Para o que você tem usado a sua língua? Para o que você tem usado a sua boca? Comece a chamar à existência o que ainda não existe, como se já estivesse diante dos teus olhos. Isso é fé. Fé é você chamar à existência algo como se já estivesse diante dos teus olhos, materializado diante de você. Isso é fé. Fé é quando você, sabe, eu estava falando esses dias atrás, eu não lembro para quem que eu estava conversando, que eu fui fazer uma oração para uma mulher, há alguns anos atrás. E eu lembro que eu cheguei na casa dessa mulher para orar. Ela tinha sido diagnosticada com um câncer. E eu lembro que eu cheguei na casa dessa mulher para orar por ela. O esposo dela falou para mim: Rogério, você pode orar por ela? Eu disse: posso, claro, vamos lá orar. E quando eu cheguei na porta da casa dela, ela virou para mim e falou assim para mim: você veio orar? Eu disse: vim. Ela falou para mim assim: não precisa nem orar, eu já estou curada. Eu disse: mas então você não quer que eu ore? Eu falei: vamos orar. Ela falou: só para cumprir o protocolo, mas eu estou te afirmando, eu estou curada. E sabe qual a oração que eu fiz? A oração que eu fiz é colocar a mão sobre a cabeça dela e declarar exatamente o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Senhor, ela crê e já é dela a cura, e ela está curada. Eu me levantei e fui embora. Na quarta-feira ela fez o exame médico e ela trouxe o laudo: curada. Curada. E eu voltei lá e eu fiz questão de dizer para ela, eu falei para ela: olha, que tremendo, isso é demais. Eu nunca tinha orado por alguém tão determinada, uma pessoa tão determinada como você estava, diante de uma cura. Para a ousadia que você estava, realmente me impressionou.
E meu irmão, escute, é isso que eu quero que você entenda. Chame a existência. Chame a existência. Deus está mandando você chamar a existência. Então chame a existência um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida, um emprego bem-sucedido, uma vida bem-sucedida. Chama a existência. Exerça a fé. Pare. Um dia não. É hoje e agora. Ou você vai esperar 25 anos para receber a sua bênção. Aí a escolha é tua. A decisão é sua, querido. Eu e você precisamos entender isso. É por isso que Abraão ele viveu exatamente esse milagre. É por isso que o Isaac nasceu, porque ele decidiu crer e exercer fé. E exercer fé não tem nada a ver com esperança. E nessa noite eu repito para você, ainda não se confunda com esperança. Esperança não alcança milagres. O que alcança milagres é fé. É fé. Eu e você precisamos exercer fé. Nós estamos há um mês inteiro falando sobre fé. O que você quer de Deus? Porque você ainda não alcançou, porque não chegou para você. Se coloque numa posição e diga: por que não mudou? Se não mudou, é porque eu ainda não estou crendo. Entenda, meu irmão. Eu volto e repito para você. Não sou eu que estou dizendo. É o Evangelho de Deus, lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, ele diz que se nós orássemos e crêssemos, nós já haveríamos. Então, se você não recebeu, não está errado com Deus, tem alguma coisa errada comigo e com você. E é isso que eu e você temos que começar a analisar. E é isso que Deus pediu para eu trazer aqui nessa noite para você. O que está acontecendo? Por que é que você não está vivendo? Por que é que não está acontecendo? Nós não podemos dizer que o problema é do Senhor, porque não é, querido. Eu estou dizendo para você, a sua mente precisa ser renovada. Você precisa começar a andar na sua casa, dizendo e declarando. Há tempos atrás eu ouvi um testemunho que mexeu demais comigo. Testemunho forte de um cara, de um grande homem de Deus lá dos Estados Unidos. Ele fazia parte de uma dessas gangues de motoqueiros. Angel, não sei o que, né? Hells Angel. E esse cara andava para cima e para baixo com moto e aquela coisa toda e aquelas loucuras, né? E a mãe dele, desesperada, não dormia à noite. E um dia ela ouviu uma palavra de Deus. E a palavra de Deus veio falar com ela. E Deus falou para ela. E ela falava todas as vezes: eu vou te encontrar na estrada morto. Eu vou te encontrar todo arrebentado, sem uma perna, sem isso e sem aquilo. E vai acontecer tudo isso com você. E um dia ela pegou e foi numa igreja. E o pastor falou para ela: pare de declarar isso. E comece a declarar pela fé coisas grandes na vida do teu filho. E ela falou que ela chegou em casa, e ele era barbudão mesmo, barbudão, cabeludão. E Deus falou assim para ela: esse aí parece Moisés. Isso. E ela começou a andar dentro de casa, e o cara chegou em casa, e ela falou para ele: oi Moisés, tudo bem? Vem, entra. Ele falou: mas você está louca? Que Moisés? Não, você é Moisés. Ah, você é Moisés. Ah, você vai ser um grande homem de Deus. E Deus vai te usar de uma grande forma para você mudar a vida de muita gente. Ele falou: mãe, para mãe, não fala besteira, mãe. A senhora está louca? Não, Moisés, você vai ver, Moisés. Ah, você vai pregar o evangelho, Moisés. Eu olho e eu vejo você ganhando multidões. E ela andava dentro de casa declarando: ô Moisés, meu filho, levanta. E ele já não aguentava mais com Moisés. Em poucos meses, ele saiu para andar com a moto, com os caras. E ele chegou num determinado lugar. Ele fala que ele sentiu um medo tão grande de morrer. Tão grande de morrer, que ele passou a mão no telefone e ligou para ela. E ele falou assim: mãe, eu estou com medo de morrer. O que eu faço?
ela disse para ele: vem para casa, Moisés. Vem para casa, Moisés. Ele pegou a moto e foi para casa. E quando ele chegou em casa, adivinha o que ela fez? Moisés, você quer entregar sua vida para Jesus, filho? Porque Jesus quer você hoje. E ele entregou a vida dele para Jesus, querido. E ele se tornou um grande pregador do evangelho e ganhador de almas. O que você tem declarado com a sua boca? O que você tem declarado com a sua boca? Nessa noite Deus está falando comigo e com você. Mude, pare. As tuas palavras, elas têm um poder enorme no mundo espiritual, queridos. Eu imagino cada vez que aquela mãe falava Moisés, aquilo vinha rasgando no mundo espiritual e arrebentando todas as correntes, todos os grilhões que prendiam aquele homem a tudo que era no mundo espiritual, porque a autoridade de uma mãe é muito grande diante de um filho, a autoridade de um pai é muito grande diante de um filho. Então quando ela liberava palavras e profecias sobre aquele homem, não tinha outra forma se não fosse a entrega a Jesus. Mas o que eu e você temos confessado é um vagabundo, é um sem vergonha, é um pilantra, é um maconheiro, é um traficante, é uma vagabunda, sei lá eu o que for. O que tem saído da minha boca e da tua boca? Deveria sair. É um missionário, é um pastor, é um obreiro, é um ganhador de almas, é um homem, uma mulher de Deus. É isso que deveria sair da minha boca e da sua boca. Quando nós entramos na nossa empresa, no ambiente que nós trabalhamos, quando você bate o pé naquele lugar, você devia dizer: Deus, a tua palavra diz que aonde eu coloco a planta dos meus pés, esse lugar é o quê? Então Deus vai abençoando, porque hoje o dia vai ser lindo e produtivo. Mas às vezes nós nem entramos na porta e já começamos a reclamar e a murmurar e a declarar um monte de maldição sobre aquele lugar. Sabe, irmãos, entenda, Deus quer me levar e quer te levar a um outro nível e a um outro patamar. Deus quer ver você vivendo milagres hoje, mas não depende dele, porque da parte dele já há um sim, um amém. Aquilo que você pediu já está liberado no mundo espiritual. Agora você precisa tomar posse e tirar do mundo espiritual e trazer aqui para o mundo natural. E isso, para muitos, é loucura. Esse é o meu e o seu problema. É loucura. Eu falei aqui sábado sobre andar pelo que eu vejo e andar por fé. Quem anda por fé é louco, meu irmão. Quem anda pelo que vê, não precisa de fé. É uma coisa óbvia. Agora, quem anda por fé é louco. É louco. Você encontra o cara na pior situação da vida dele, ele está louvando e agradecendo a Deus e dizendo: louvado seja o nome do Senhor, porque se a luta é grande, a bênção é maior ainda. E eu estou vindo, eu já estou vendo ela vindo na minha direção, e nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor por ela. E é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida. E não aceitar a derrota e dizer: eu sou um derrotado mesmo, eu sou um perdedor mesmo. Tudo começa por uma mente renovada. O que você tem alimentado a sua mente, meu irmão? Quando Satanás vira para você e fala para você: você é um fracassado, o que você responde para ele? Porque quando Jesus estava no deserto e ele foi tentar a Jesus, Jesus respondeu a ele com o que, meu irmão? Com a palavra de Deus. E eu e você? Vamos responder com um vidinho no TikTok? Eis que te digo, Satanás, está aqui ó, o vidinho do TikTok para você, em nome de Jesus. Tá, isso. Ou nós vamos responder ele com frasinhas de efeito do Instagram? Isso, aqui ó, as frasinhas de efeito para você, diabo. Ou nós vamos pegar a espada, que é o que Deus nos deu para todos os dias, nós nos debruçarmos diante dela e nos enchermos da palavra, meu irmão.
Seja um homem e uma mulher cheio da palavra. Conheça cada canto da Escritura. Conheça cada linha das Escrituras. Busque entender cada linha dela. Busque se aprofundar nela, se alimentar dela, comer ela. A oportunidade que você tenha, encha-se da palavra de Deus, porque é isso que vai mudar a minha mente e a sua mente. E nada e ninguém mais vai me enganar e te enganar. Ninguém mais vai me derrubar e te derrubar. Porque é como eu digo, irmãos, quando eu leio o que está escrito na Bíblia, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aí Satanás vem para mim, dizendo para mim: você vai ser separado. Ah, meu irmão, eu olho para ele e falo para ele: você me separar do amor de Cristo? Ah, deixa eu abrir a Bíblia para você aqui, idiota, que eu quero ler para você o que está escrito aqui. Agora muitos de nós, eu acho que eu estou separado mesmo. Eu acho que eu vou pular, vou me matar já, porque, sabe, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É mais ou menos isso que acontece com um monte de gente. Sabe a história? Tem uma história interessante. Um homem, ele estava pronto para pular do prédio, da ponte. Ele estava pronto para pular de um viaduto. E aí ele ia pular do viaduto. E na hora que ele foi pular do viaduto, um cara chegou e falou: para aí, pera. Me conta os seus problemas, aí vai, fala para mim seus problemas. Aí ele começou a contar os problemas. Não, porque você está, não sei o que lá, 1 hora contando problemas. Aí ele ia pular, o cara: não, pera, me conta um pouco mais os seus problemas. Aí o cara, e vai contando mais 1 hora de problema. Me conta, aí o cara ia pular: não, pera, cara, me conta mais um pouco os seus problemas. 4 horas depois, sabe o que aconteceu? Os dois pularam. Os dois pularam. Filipenses, eu não mandei. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Projeta para nós aí. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, é isso que eu e você temos que encher a nossa mente, querido. A minha mente e a sua mente precisa estar cheia disso, de coisas boas, da palavra, das promessas, porque os dias maus eles virão, e quando eles vêm, são as promessas que eu e você guardamos aqui dentro de nós, é que vão nos manter de pé, diante desses desafios e diante desses gigantes. O que é que você tem se alimentado? O que é que você tem confessado? O que é que você tem professado? Lembre, o que você diz é o fim da sua vida. Ou o que você está dizendo hoje é para onde a sua vida está se dirigindo hoje. Se da sua boca sai fracasso, vai se preparando, porque em breve você chega na estação do fracasso. Se você está declarando derrota, vai se preparando aí, porque em breve vai chegar na estação da derrota. Se você tem filhos e você tem declarado sobre a vida dos seus filhos tudo o que é ruim, vai se preparando aí, porque em breve você vai ter filhos bem ruins, de mal a pior. E tudo isso porque eu e você determinamos com a nossa própria língua. Se a sua carreira não vai bem, talvez seja porque você ainda não determinou com a sua boca que ela é boa e bem sucedida. Aí é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Feche os teus olhos. Antes de nós orarmos, para encerrarmos. No sábado eu fiz isso. E mais uma vez eu gostaria de fazer, porque eu vejo um momento muito propício para isso. Mais uma vez eu gostaria que você começasse a usar a sua boca
para declarar um futuro, querido. Sabe, eu não sei, talvez o seu futuro seja: declare, o meu marido vai se converter. Talvez você tenha que declarar: não, a minha esposa vai se converter. Os meus filhos, todos vão servir a Deus. Talvez você tenha que declarar: a minha família toda vai estar na casa de Deus servindo a Ele. Mas eu quero que você nessa noite comece a mudar o destino da sua vida através da sua boca. Deus está neste lugar, Deus já está aqui e está esperando que você abra a sua boca e comece a declarar tempos diferentes para a sua vida. Use a sua boca e declare. Seja um homem ousado, seja uma mulher ousada, e comece a declarar com intensidade, com força mesmo, pela fé. Seja ousado, meu irmão, porque Deus está ouvindo as tuas declarações. Elas estão chegando diante do Senhor hoje. E ainda hoje Deus vai mudar. Ele vai entrar com provisão na sua vida, assim como Ele entrou na vida de Abraão. Quando ele creu, Isaac nasceu, e a descendência veio, e hoje ele é considerado o pai de multidões. Eu não sei se é o seu ministério, eu não sei se é a sua vida financeira, eu não sei se são seus filhos, eu não sei se é o seu emprego, eu não sei se é a sua esposa, seu marido, sua família, eu não sei. Uma coisa eu sei: se você declarar com a sua boca nessa noite, no mundo espiritual, isso vai se materializar para o mundo natural, e em poucos dias você verá milagres acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Abra sua boca. Marcos 11:24 diz: creiam que já o receberam. Agora começa a agradecer o que você começou a declarar aí. Começa a agradecer, fala: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está fazendo já. Eu sei que o Senhor já está entrando com a provisão. Começa agradecendo, porque Deus ama quem agradece, porque Deus ama fazer coisas maravilhosas. Então começa a agradecer agora. Diga: obrigado, Deus, porque a minha família servirá ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o meu marido já se converteu, minha esposa já se converteu. Obrigado, Deus, porque eu e minha casa nós serviremos o Senhor. Obrigado, Deus, porque minha carreira profissional, ela vai deslanchar a partir daqui. Obrigado, Deus, porque o meu salário, ele vai crescer, ele vai aumentar. Obrigado, Deus, porque a minha casa vai ser vendida. Obrigado, Deus, porque a minha casa vai ser comprada. Obrigado, Deus, porque o Senhor vai trazer dinheiro na minha mão para quitar as minhas dívidas. Comece a agradecer, porque Deus está aqui e Ele quer ouvir de você nessa noite essas palavras de gratidão, porque Ele é fiel e Ele fará muito mais do que você pede ou pensa. Querido Deus, eu creio que nesta noite nós já recebemos, Pai. Meu Deus, eu tomo posse, Pai, junto com os meus irmãos, de milagres que foram declarados nessa noite. Eu tomo posse junto com os meus irmãos pela palavra do Senhor. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, ela diz: se vocês orarem e crerem, já o receberam. Então eu tomo posse dessa palavra nessa noite, declarando e afirmando que nós já recebemos. Então, meu Deus, eu tomo posse de casamentos transformados, eu tomo posse de famílias restauradas, eu tomo posse de filhos na casa do Senhor, eu tomo posse de vícios sendo libertos agora,
agora sendo quebrados agora. Eu tomo posse de empresas, Pai, sendo bem-sucedidas agora. Eu tomo posse, Deus, de finanças prósperas sobre a vida dos teus filhos. Eu tomo posse, Pai, porque a tua palavra diz que se nós crêssemos, assim aconteceria. E eu creio nessa noite, milagres, curas, coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui e na vida daqueles que estão nos vendo em casa. Você que está em casa, você que está me ouvindo em casa, receba de Deus aí para você, porque Deus está te ouvindo também, e a sua vida será mudada em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você que está me ouvindo, a sua vida será transformada em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, renova nessa noite a nossa mente, que nós possamos sair desta casa nesta noite, Espírito Santo, decididos a encher a nossa mente com a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a partir de hoje, a quando abrirmos a nossa boca, usarmos a nossa boca da forma certa, chamando à existência os milagres na nossa vida, Senhor. Chamando à existência tudo aquilo que é nosso e para nós. Espírito Santo, os que estão aqui, os que estão em casa, por favor, nos leva a esse ambiente de profundidade com o Senhor. Nos ajude a renunciar coisas, nos ajude a deixarmos coisas em busca disso. Que nessa noite, Espírito Santo, os teus filhos e as tuas filhas possam entender a diferença entre esperança e fé. Que nessa noite eles possam entender que existe uma fé que libera milagres sobre as nossas vidas. E eles possam sair daqui querendo exercer essa fé a partir de hoje na vida de cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.